Eu fico vendo aqui o seguinte, né? Se eu estiver errado, você me corrige. Quase metade das propriedades que existem nesse país, quase 50% delas, estão nas mãos de 1% da população, 1% dos proprietários. A gente olha para o mundo capitalista, Japão, etc., e vê que em todos esses lugares foram feitas reformas agrárias muito bem sucedidas. Na América Latina, particularmente, houve diversas tentativas, algumas evoluíram, mas, em regra, foram interrompidas. Nós estamos falando que a elite desse lado do mundo é pior do que elites por outros lados de outros países? A elite brasileira é mais conservadora do que a média das elites pelo mundo. É tanto que ela é mais fascista, ela reprime, ela luta pelo armamento. Você imagina, nós somos um dos últimos países a ter universidade na década de 30. Todos os outros países da América Latina, nós tínhamos universidade 100 anos antes. E a elite brasileira optou de levar os seus filhos para se formar na linda França, na Paris, na Europa, ao invés de ter uma universidade aqui no Brasil. Então isso demonstra o atraso que é a nossa elite. E ela se forja e se constitui a partir de uma ideia de que poder para ela é ter terra. Então é emblemático, Juca, que todo morador de São Paulo, quando sobra o primeiro dinheiro, ele quer comprar um sítio, porque ele quer ter terra. Todo grande fazendeiro, todo grande banqueiro, todo grande industrial de São Paulo, ele tem uma fazenda no interior. Por quê? Porque é o título de garantia que ele é poderoso, que ele tem terra. E por isso que você tem essa distorção. Metade do nosso patrimônio, que é as terras, está na mão de 1% da população. Mas vamos mais longe. Para simplificar o nosso campo de futebol. Se nós temos um campo de futebol hoje que dá, em termos de metro quadrado, vamos supor que nós temos um campo de futebol com 800 metros quadrados, certo? É o tamanho do Brasil. Desse 800 metros quadrados, digamos que nós vamos pegar esse campo para transformar numa grande horta. Só dá para produzir neste campo de futebol em 300 metros quadrados. O Brasil, juntando todo mundo que produz, só produz em 100 metros quadrados. Os outros 200 metros quadrados que é possível produzir são áreas improdutivas que estão na mão da burguesia brasileira só por um único efeito: especulação. Especulação e reserva de valor. Então, é um absurdo que um Brasil continental como esse possa guardar 200 milhões de hectares de terra na mão de banqueiros, de fundos internacionais, na mão de jogador de futebol, como é o caso agora do Neymar, que quer comprar uma pequena propriedade de 26 mil hectares. Ou seja, é uma vergonha que isso se transforma numa naturalidade no Brasil. E quando o MST ocupa uma terra, é motivo de escândalo. Para dizer, olha, nós precisamos de terra para trabalhar. Nós temos 5 milhões de sem terra que vive vendendo a sua mão de obra e quer produzir. E vou mais longe. Cada família assentada no Brasil gera 5 empregos diretos e mais 3 indiretos. Esse é o valor real de quando se faz um assentamento no Brasil. Eu estou falando de 2 milhões de pessoas, de brasileiros, que poderia estar aqui vivendo nos grandes centros. Parte deles poderia, inclusive, estar aqui vivendo debaixo do minhocão, que está hoje produzindo alimento, graças a um programa de reforma agrária, graças a uma saída que o MST deu para o povo brasileiro de lutar para conquistar o latifúndio e transformar numa grande área de produção de alimento. Por isso que discutir a reforma agrária no Brasil é urgente. João Paulo, me fale um pouco sobre o que são milícias rurais. Milícias rurais é a antiga o latifúndio improdutivo que usava jagunço na terminologia clássica do que nós vimos nos filmes brasileiros desde o tempo de Mazzaropi. O jagunço, o que é? Aquela figura que anda com uma espora, um chapéuzão e com um monte de espingarda. Hoje ele se modernizou. Ele tem um título dado pela Polícia Federal, pelo Exército, chamado de CACS, ou seja, é o colecionador de arma,
é o atirador esportivo e é o que caça javali pelo Brasil afora aí. Que na sua prática, esse CAC deveria ser um título dado a eles a caçador de camponês, ponto. Ele só serve para isso no caso do latifúndio produtivo. Ele se reúne a combinação de fazendeiro que tem dinheiro para comprar arma e combinado com o que tem de mais conservador, que é o bolsonarismo, e constitui essas pequenas milícias armadas no campo para enfrentar os agricultores. Mas pasme você, Juca, eles são muito covardes na sua maioria, são muito medrosos, e eles utilizam dessa propaganda de milícia como uma forma de resistir no campo, e o foco deles nesse momento não é nem sem terra, é os indígenas, porque as melhores terras no Brasil que ainda não foram desmatadas são as áreas indígenas. Os índios têm uma sabedoria milenar que eles escolheram no Brasil as melhores terras agricultáveis. Não é à toa que os enfrentamentos no Brasil se dão nas terras indígenas. Mesmo na Amazônia Legal como um todo, se você for ver a área que não está ocupada pelo latifúndio, que são áreas públicas, são parques, a sua grande maioria são parques que estão quase todo ano debaixo da água, que eles não têm tanto interesse nas terras públicas dos parques. No que eles querem? Os índios, porque são as melhores terras agricultáveis. E para ter as terras indígenas, o que precisa fazer? Ou matar de fome, como é o caso dos Yanomami, ou matar pelas milícias armadas. Então, esse é o foco deles principal. No Sem Terra, eles têm tido um pouquinho mais de parcimônia de nos enfrentar. Primeiro que o MST tem tido muito cuidado. Segundo que nós temos muita gente nas ocupações. Não é fácil eles ir lá e enfrentar um acampamento com 1000 famílias. E segundo que nós temos ocupações em áreas que são indefensáveis por eles. Então, por isso, da nossa luta contra essas milícias e denunciar. Queremos reafirmar aqui à sociedade brasileira que o MST não vai cair na provocação de querer fazer enfrentamento militar com latifúndio. Nosso enfrentamento é com a Constituição. Por isso que é importante que o Ministério Público, que o Congresso Nacional e que o Judiciário ajudem a construir um clima de paz no campo. Não nos interessa em violência militar, muito menos fazer qualquer enfrentamento com latifúndio improdutivo.